A paz do Senhor, meus amados irmãos, hoje eu estou aqui para mais uma palavra de reflexão sobre o entendimento da palavra de Deus, que faça efeito ao seu coração, que Deus e o Espírito Santo de Deus venham consolar o seu coração. Vou estar lendo aqui para vocês, no primeiro capítulo de Mateus, São Mateus, a qual vem falando ao respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que ele veio ao mundo, mas o Senhor trabalha com ele. O Senhor fez que tirasse ele de uma cidade para ir para outra. Vamos ao nascimento de Jesus, que começa no versículo 18, no capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que ela está gerado é do Espírito, e ela dará uma luz, um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará, e recebeu a sua mulher, e então a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome de Jesus. Aqui, a palavra do Senhor está nos dizendo do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos apontar para esse nascimento. Nasceu o menino Jesus, o nome que o Senhor colocou nele. E José, mas a sua mãe Maria, colocou o nome dele de Jesus. E o profeta disse que o filho será chamado pelo nome de Emanuel, a qual quer dizer Deus conosco. Até então correu tudo bem. Tudo nos conforme Deus nos ordenou. Mais tarde, o anjo voltou a falar com José, que havia um homem chamado Herodes, que ouviu dizer que tanto perturbou que nasceu o menino Jesus. Mas o Herodes também virou e falou que se nascesse mais um homem, poderia matá-lo. Não foi diferente, mais uma passagem na Bíblia que nos relata isso, que se nascesse homens, eles poderiam matar. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, está no capítulo 2, está no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes
dos sacerdotes e os escribas do povo perguntou-lhe onde havia de nascer. Você vê que o Herodes não estava no mínimo interessado de ver o menino. Na verdade, ele estava querendo matar o menino, porque sabia que aquele menino nasceu de sua mãe, que ele ia pisar na cabeça da serpente, que ele ia expulsar demônios, que ele ia expulsar até aquilo que era impossível de ser expulso. Jesus não veio à Terra para ficar somente como um ser humano parado. Jesus veio para fazer a diferença. E ele veio para fazer. Ele teve amor, ele estudou, ele sentou no meio dos doutores. Tudo isso o Senhor trabalhou com Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Então Herodes, aqui no versículo 7, está dizendo assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que as estrelas lhe aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharde participai-nos, para que também eu vá e aonde e adore. Herodes também queria adorar ao menino, mas aqui no versículo 9 está dizendo assim: e tendo eles ouvidos o rei, partiram, e eis que as estrelas que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Deus, ele não deixa ninguém enganado. Você vê que para o Herodes querer ver o menino, ele mandava os magos. E os magos, que eram os reis, foram para falar para Herodes onde estava o menino. Mas Herodes não estava em nenhum momento interessado em ver o menino. Tá? Então Jesus veio para fazer a mudança. Jesus veio para fazer a mudança. E José, ao saber como o anjo, tá? Aqui, ó, no versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, e adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram da diva ouro, incenso e mirra. Tá? Aí, mais uma vez, o anjo veio em sonho para falar com José. Olha aqui, ó. E sendo para a diva de revelação avisados em sonhos para que não voltasse para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outros caminhos. Aí veio José com a fuga para o Egito. Por quê? Porque Herodes queria matar o menino. São coisas que só o Senhor poderia revelar para José. Tá? E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E aqui eu começo. Você percebe que Herodes em nenhum momento tinha interesse de ver o menino para adorar. Todos os momentos que aconteceu ali, naquele episódio, o Senhor trabalhou na vida de José e de Maria, que era seu pai.
Herodes em nenhum momento sabia aonde estava o menino. Os magos levaram o quê? Ouro, incenso e mirra para o menino. E ali adoraram. Prostraram-se e adoraram. Mas em nenhum momento Deus deixou de proteger aquele menino que tinha acabado de nascer. Jesus, ultimamente foram crescendo, ele se assentava onde? No meio dos doutores. Ele nunca deixou de aprender no meio dos doutores. Ele sequer momento ele queria ficar com o pai e com a mãe, ele queria aprender a ouvir a voz de Deus. Você vê que a saída dele de Jerusalém, que fugiu para o Egito, foi para proteger o menino. Foi para guardar ele no Egito. E no Egito Jesus aprendeu. Quando o Senhor Deus falou de novo com Herodes, foi quando o Senhor Deus falou com José, foi quando Herodes tinha morrido. Tá aqui no 15, ó. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz do Egito: chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande prantos. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo se consolada, porque já não existia. Tá? Então Herodes pegou todos os meninos daquela cidade que tinha menos de 2 anos e mandou matar todos aqueles meninos. Herodes não ficou sequer alegre porque não tinham avisado ele que tinham retirado Jesus daquela cidade. Quando Herodes foi morto, o anjo do Senhor apareceu num sonho de José. Está aqui, no versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelael reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, já outro nome. Então ficou Jesus de Nazaré e chamou Nazaré. Você vê que só retornou do Egito quando Herodes morreu. Então Jesus voltou, já alto, foi batizado pelo seu primo João Batista, tá? Depois que ele foi batizado pelo João Batista, ele foi levado
o deserto, tá? Ele foi levado para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se lhe dizer: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A voz de Deus clamou do alto céu. Tá? Como eu falei também, que ele foi levado ao deserto para ficar lá 40 dias e 40 noites. Tá? Tá aqui o versículo 4 do capítulo 4, dizendo: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse capítulo 4 está dizendo sobre a tentação dele também no deserto, que então foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, lá naquele deserto, tá? E tendo jejuado 40 dias, olha aí, no versículo 2, ó, 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, tentando, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você vê que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não sequer cedeu para Satanás, nem sequer cedeu para o diabo ali naquele deserto. Continue forte e firme, como ele falou no versículo 4. Respondeu o diabo e disse, porém responde e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Para quê? Para dizer para ele que aquilo ali era tudo, era do diabo, mas o diabo está falando: isso aqui tudo eu dou para você. Mas o Senhor Jesus, com toda a autoridade, debaixo da potente mão de Deus, cheio do Espírito Santo, e disse, e o diabo disse para ele também: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E Jesus ainda disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo. E agora eles disse: tudo isto te darei e prostrarei e me adorares. O diabo ainda queria que Jesus adorasse ele. Agora você vê só, o diabo querendo que Jesus adorasse ele. Por acaso Jesus estava preocupado com o diabo? Por acaso Jesus estava naquele deserto ali, queria alguma coisa com o diabo, amizade com o diabo? Não. Rapidamente Jesus respondeu com essa resposta para ele, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você vê que rapidamente o diabo se retirou dali, porque Jesus não estava nem aí porque ele estava falando, mas foi quebrando ele em todas as ocasiões. Jesus venceu
mais uma vez o diabo naquele deserto. Agora, vamos para o dia de hoje. O que está matando os seus sonhos? O que o diabo está prometendo para você? Fuja da aparência do mal. Começa a trabalhar. Começa a orar. Começa a pedir a Deus as coisas que vêm do alto. Porque o Senhor nos recompensará. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas também será nos acrescentada. Deus é fiel. Deus nos livra da mão de Satanás. Deus nos livra da mão do diabo. Basta estar somente na posição com o Senhor e na obediência. É mais importante ainda. Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério. Que nunca falte a presença de Deus no teu ministério. Que nunca falte a presença de Deus dentro da tua casa, do teu lar. Que nunca falte a presença de Deus na tua vida. E por onde tu passar, tu vai fazer obras maiores ainda do que a de Jesus. Jesus fez e agora é a sua vez, querendo Deus a cada dia mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, clique aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, porque o Senhor tem o melhor para a tua vida. Assim seja a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.